meus amores, bem-vindos, bem-vindas, espero que todos estejam bem. Se você é novo aqui no canal, eu sou a Gabriele, se inscreve, ativa o sininho das notificações, já deixa o like nesse vídeo antes da psicografia iniciar. E também quero falar aqui para vocês do método autocura que eu desenvolvi recentemente, onde nesse método você vai passar por uma jornada para trabalhar no seu equilíbrio interior, no seu desenvolvimento espiritual, emocional, mental. É um método que vai auxiliar e servir principalmente para quem se sente cansado, estressado, sobrecarregado, para quem tem problemas físicos, dores crônicas, ansiedade, sente que está travado em qualquer área da sua vida, que a sua vida não está fluindo, que você está com baixa autoestima, insegurança, está passando por problemas emocionais, mentais, esse método pode te ajudar. E os benefícios desse método são os mais variados possíveis. Te ajuda com a sua insônia, te ajuda com rigidez muscular, com problemas físicos de dores crônicas, doenças, auxilia a trazer paz mental, ter mais disposição, curar traumas, mágoas, inseguranças e medos. E principalmente no seu desenvolvimento espiritual. É um método que você vai aprender a cuidar do teu próprio campo energético, vai aprender a se limpar de questões que você pode estar acumulando do seu dia a dia, energias que às vezes você pega de outras pessoas, de ambientes que você vai. Então é um tratamento muito intenso e vai auxiliar você nas mais diversas áreas na sua vida. Se você quiser saber mais como funciona, aqui embaixo na legenda no comentário fixado vai ter o link para você saber mais como funciona. Agora, meus amores, vamos para o relato. Segunda parte, Esperança, Espírito Leonor. Capítulo 1, Relembrando a última existência. Os mal-estares e dores eram fortes. Às vezes colocava a ponta do lençol na boca para não gritar, mas acabava gemendo. Quando a crise passou, murmurei para mim mesmo. Não reclamei, não posso reclamar. E a enfermeira veio, tentei sorrir. E aí, Leonor, como está? Não respondi, e a autoritária senhora me mediu a pressão. Dona Mônica era uma competente enfermeira, alta, musculosa e mandona, para não dizer outros adjetivos que minhas colegas da enfermaria davam a ela. Mas comigo era diferente, talvez porque eu nunca me queixava e a tratava com carinho. Bom dia, Dona Mônica. Como a senhora passou a noite? Indaguei-lhe. Tive dores de cabeça e... Parou de falar. Ali, no meio de tantas doenças sérias e de mim, morrendo de leucemia, não era conveniente dizer de sua dor de cabeça. Passou para outra enferma. E aí, Maria, tomou o seu café? Se não tomou, irá fazê-lo, e já. Não iria longe, como me disse Dona Mônica, como também me afirmou o médico diante dos meus problemas. Tinha poucos dias de vida. Não tinha energia nem para erguer o corpo da cama, mas o pensamento tem força. Que bom sermos livres para pensar. Logo, Dona Lazinha virá me visitar e me trará notícias de meus filhos. E ela veio. Bom dia, Leonor. Vim cedo porque você sabe, o serviço é muito. Ontem aproveitei meu dia de folga e fui às casas deles e lhe trago boas notícias. Marília está linda, gordinha, parece uma boneca. E Eduardo está esperto. A moça é ótima mãe, tem até ciúmes deles. Os avós os pageiam, não precisa se preocupar com nenhum deles. Fui também ver Sebastião, que sarou do resfriado. O casal que o adotou gosta muito dele, está indo a uma escolinha. Me mostrou seu caderno, desenhou um passarinho, bonito desenho. O garoto tem jeito.
É mais fácil para mim ter notícias de Mário, que está com minha vizinha. Ele tem um quarto só para ele, está muito feliz, ganhou uma bicicleta. Cláudia Honor está no sítio. Não fui lá, mas ontem o Sr. João, o pai adotivo, o trouxe para ele ver Isabel. Ele me disse que está contente, está indo à escola e tem andado a cavalo. Está forte e corado. Quando Dona Lazinha parou de falar, indaguei-lhe. Eles perguntaram por mim? Somente os 3 mais velhos. Isabel até que queria vir, mas como pediu para não trazê-la, não quero que me vejam assim. Dona Lazinha, Deus lhe pague, obrigado. Apertei a mão dela, tive desejo de beijá-la para agradecer, mas me contive. Estava com os lábios machucados. Olhei para minha benfeitora, ela tinha lágrimas nos olhos. Quando eu me for, diga-lhe simplesmente que morri. Fui morar no céu, que os amo, sempre os amarei. Prometo. Dona Lazinha se emocionou. Foi embora e Dona Mônica aproximou-se de mim. Ânimo, Leonor. É jovem ainda, não deve pensar em morrer. Obrigada, Dona Mônica. A senhora é sempre tão gentil, mas não se esqueça, por favor, de me enterrar logo após minha morte. Avise-os quando já tiverem me enterrado. Não quero que meus filhos me vejam morta ou como estou. Doença ingrata, resmungou ela. Mas pode deixar. Prometi, está prometido. Já conversei com a diretoria, eles concordaram, mas não terá ninguém a orar por você. Sorri ou tentei sorrir. Meus lábios doíam a cada movimento. Não tem importância. Tenho orado tanto, pensei. Os pensamentos vieram. Recordava-me de detalhes. A infância pobre, o namoro com Severino, os filhos, a seca e a vinda para o Sudeste. Viagem difícil na qual passamos fome, conhecemos o frio, humilhações, falta de emprego. Leonor, disse Severino, meu esposo, desanimado com o dinheiro que recebia catando papel. Vamos para outra cidade, também grande, mas menor que esta. Talvez lá seja melhor para nós. E lá fomos nós. Viajamos de trem por ser mais barato. Um vendedor passava vendendo lanches. Doía tanto meu estômago de fome, como os olhares que as crianças davam, porém não pediam. Sabiam que não tínhamos como comprá-los. Um passageiro, vendo-nos, comprou vários lanches para nós. Meus filhos, esfomeados, comeram contentes. Pensei, como é bom encontrar pessoas boas. Mas, ao chegar a tal cidade, ficamos na estação sem saber o que fazer. Dormimos ao relento, comemos o que nos davam, até os outros mendigos repartiam conosco o que tinham. Por 2 semanas ficamos ali. Um horror. Tínhamos medo e não conseguimos tomar banho. Então, Severino ganhou uma lona, um plástico grande e fomos procurar um local para acampar. Andamos muito. Fomos à periferia, armamos uma barraca e nos acomodamos para dormir. Não havíamos comido nada durante todo o dia. Estava grávida novamente. Contei no outro dia cedo para Severino, e ele chorou. Como vamos fazer com mais um? Fomos conversar com os vizinhos. Eles,
mesmo tendo pouco, repartiram conosco o que tinham. Senhor Joaquim, um senhor que morava sozinho, arrumou para Severino trabalhar como boia fria. Ele ia de madrugada, trabalhava muito e ganhava pouco. Necessitávamos de tudo, mas dava para comprar alimentos. Não estava me sentindo bem naquela gravidez. Era o 6º filho e nunca me sentira assim. Talvez seja falta de alimentos, pensava. Meus filhos eram bonitos. Eu era clara, loura, de olhos verdes, e Severino tinha os cabelos castanho claros e olhos azuis. Todos os nossos filhos eram louros de olhos claros. Embora estivessem sempre sujos e com roupas rasgadas, cabelos espetados, eram bonitos, para mim, lindos. Para tomar banho, tinha que pegar mais água na vizinhança. Não dava muito, esquentava a água e com uma caneca jogava pelo corpo. Meus filhos não nos pediam nada. Eram bonzinhos e assustados. Vivíamos com medo de chuva forte, de alguém nos tirar de lá, da lona rasgar com o vento, de Severino perder o emprego. E foi isso o que aconteceu. O serviço acabou e meu marido foi dispensado. Alguns trabalhadores por ali iam para outra cidade arrumar emprego e Severino resolveu ir junto. Leonor, aqui não tenho o que fazer. Lá vou ter onde ficar e comida. Meu ordenado vai ser livre e vou mandá-lo para você. Mando notícias no endereço do senhor Joaquim e o dinheiro dentro da carta. Tinha muito medo de ficar sozinha com as crianças, mas não pus obstáculos. Queríamos melhorar de vida. Nossos filhos precisavam de tudo. Minha mais velha, Isabel, tinha 8 anos e não tinha ainda ido à escola. E eu queria que todos estudassem. Foi muito triste nossa despedida. Fiquei com as crianças e com alimentos somente para uma semana. Severino foi e as semanas passaram e ele não me deu notícias nem mandou dinheiro. Eram os vizinhos que me traziam um pouco do que tinham. Uma vizinha, senhora idosa, recebia ajuda de um grupo que a visitava uma vez por mês e lhe trazia alimentos. Ela me ajudava e contou a eles minha situação e o grupo me visitou. Compadeceram-se de nós. Na tarde daquele mesmo domingo, vieram nos buscar. Dona Leonor, a senhora ficará no nosso orfanato, num quarto que temos nos fundos, com as crianças. Lá receberão alimentação, roupas e tratamento médico. Está grávida de quantos meses? 6 para 7 meses, respondi. Mas e se meu marido voltar? A senhora não disse que ele ia escrever no endereço do vizinho? Este senhor pode lhe trazer a carta. Vamos falar com ele e se seu esposo voltar, ele dirá onde encontrá-los. Fui agradecida. Estava sentindo muita fraqueza, um desânimo doído que às vezes tinha vontade de chorar diante do trabalho. Nunca senti isso antes e estava aborrecida por sentir-me assim. O orfanato era muito grande e o quarto que nos destinaram era espaçoso e com um banheiro ao lado. Achamo-lo maravilhoso. Naquela noite, oramos agradecidos. Que bom ter uma casa, agradeceu Isabel, alegre. É só um quarto, observou Claudionor, o segundo filho. Mas é de tijolo, tem banheiro
E como foi gostoso tomar banho e colocar roupas limpas, riu Isabel. E comer, como estava gostosa aquela sopa, exclamou Mário, o terceiro. Por isso estamos agradecendo. Deus colocou pessoas boas para cuidar de nós, expressei. Eles dormiram logo. Fiquei acordada, olhando-os. Estavam tão mais bonitos, limpos, e que bom dormir em camas. Pensei, tomara que eles não se cansem de nós. Amanhã vou pedir para trabalhar. Quero fazer algo, este orfanato é tão grande. São pessoas espíritas que cuidam de tudo. No outro dia, conheci Dona Lazinha, que trabalhava havia anos lá, e lhe pedi. Quero fazer algo, ajudar. É melhor a senhora cuidar de seus filhos, mas varra o pátio se quiser. Estava tendo dificuldades para trabalhar, mas varri todo o pátio. Sentia mal-estar, uma moleza que dava vontade de chorar, mas não reclamei. Tinha dentro de mim uma certeza de que tudo estava sendo justo e que não tinha por que me queixar. Não o fazia, nem com as panelas vazias, estômago doendo de fome, com medo, dores, por nada. Depois de 2 dias, Dona Lazinha veio nos buscar. O médico que atendia o orfanato estava lá e ela ia nos levar para consultar. As crianças estavam bem. O médico receitou remédios para vermes e vitaminas. Alimentando-se direitinho, logo estariam sadios. Mas, ao me examinar, fez muitas perguntas e concluiu. A senhora não deve varrer o pátio. Deve descansar e vou interná-la no hospital para que tome sangue e soro. Está anêmica e fraca. Mas, e meus filhos? Indaguei. Eu cuido deles. Aqui não tem perigo, afirmou Dona Lazinha. Amanhã cedo pedirei para levá-la. Esteja pronta no horário que marquei, ordenou o médico. Meus filhos ficaram assustados quando lhes contei que ia para o hospital, mas Isabel prometeu. Pode ir, mamãe. Tomo conta deles. Depois é só por uma noite. Aqui não precisamos ter medo. De fato, deu certo. Fui e fiquei por 36 horas. Voltei sentindo-me mais forte e tive a certeza que o nenê também. As crianças ficaram bem. Elas brincavam com as outras crianças e os 2 mais velhos, que tinham idade para ir à escola, não podiam frequentar por estar quase no fim do ano letivo. Mas uma garota interna do orfanato começou a ensiná-los. Ficaram animados. Fazia 1 mês e meio que estávamos ali, quando o Sr. Joaquim, meu ex-vizinho, me trouxe uma carta. Senti angústia ao pegá-la. A letra não era de Severino. Abri e li. Estava a missiva me dando a notícia de que ele havia falecido. Chorei e Dona Lazinha me consolou. Não chore, Leonor, para tudo se dá um jeito. Que será de mim sem ele? Que farei para sustentar meus filhos? Calma, já pedi para a diretora e ela concordou. Logo que seu nenê nascer, você passará a trabalhar conosco e continuarão no quartinho. Fiquei mais tranquila, mas muito triste. Severino era tão novo e a pessoa que escreveu nem dizia por que ou como ele havia morrido. Contei às crianças, eles não entenderam bem o que era morrer. Isabel comentou.
Morrer é não ver mais a pessoa? Doeu-me mais ainda, porque nunca mais iria rever Severino. E o mal-estar voltou, e a fraqueza também. Comecei a ter dores de parto à noite. Tive vergonha de chamar alguém, e quando fiz, uma moça que ficava de plantão à noite me ajudou e fez o meu parto. Nasceu uma linda menina. Dona Lazinha levou-a para o médico vê-la no outro dia. Embora miúda, estava sadia e bem. Parecia estar tudo normal. As crianças bem, brincavam e aprendiam muitas coisas. Estavam sadios. Já havia dado nome para minha filhinha, Maria da Penha. Porém, não a registrei. Dona Lazinha achou que meu leite não a estava sustentando e nos levou ao médico. Quando ele me olhou, senti algo errado. Fez muitas perguntas e pediu para que fizesse exames de sangue e que não amamentasse mais. Fiz no outro dia. Quando pronto, mandou repetir. Com o resultado do segundo, ele me chamou. Dona Leonor, a senhora está doente. Vou encaminhá-la a um especialista, nosso amigo, que não cobrará nada por seu tratamento. No outro dia, fui ao consultório desse outro médico que me examinou. O que tenho, doutor? É grave? Por favor, me fale. Contei a ele o que acontecia comigo e roguei. Quero saber porque tenho de tomar providências. A senhora tem uma doença grave e, se quiser, pode tomar providências. Vou morrer? Perguntei com voz baixa. Todos vamos. A senhora tem câncer no sangue, respondeu ele, tentando suavizar a notícia. Quanto tempo? É difícil prever, alguns meses. Fui embora como que anestesiada. No nosso quartinho, olhei para meus filhos. Mãe é importante. Eu, que sou adulta, sinto falta de uma. Eles são pequenos. Orei e expulsei a revolta que insistia em tomar conta de mim. Se eles não têm pai e se ficarão sem mãe, é melhor eu tentar arrumar outros para eles. Meus filhos terem outra mãe. Estranho, mesmo sabendo que era o melhor, senti ciúmes. Mas o amor venceu. Tinha de amar sem egoísmo. Deus sabia o que fazia. Pensei naquele momento, agora completo, eu também sentia que era o melhor, que tudo aquilo que passei estava nos planos que eu mesma fiz antes de reencarnar. Não me queixei e naquele dia nem chorei. Senti uma força interior, embora uma fraqueza externa que doía. Pedi para conversar com a diretora. Ela já sabia da minha doença, me recebeu com carinho. Senhora, não tenho como comprar os remédios e venho aqui para me aconselhar. Leonor, o médico que a atendeu, fará seu tratamento sem cobrar e seus remédios serão doados, explicou a diretora do orfanato. E meus filhos? Preocupo-me com eles. O que a senhora me aconselha? Será que poderei doá-los? Perguntei, com voz baixa, segurando o choro. Ia lhe sugerir isso, falou a diretora. Conheço um casal que não pode ter filhos. São pessoas boas, de posses, que querem adotar. Agora que sei que quer doá-los e é o melhor que tem a fazer por eles, vou telefonar ao casal pedindo que venha aqui. Vou tentar arrumar lar para todos, mas, se não conseguir,
Eles ficarão aqui conosco. Obrigada, agradeci, emocionada. Sinto-me aliviada. Aqui é tão bom. Eles gostam. Chorei. A diretora me abraçou. Tentou me consolar. Voltei para o quarto, tendo a certeza que agi certo. Não tinha parentes para ficar com eles. Em minha família eram todos muito pobres. Escrevi a uma das minhas irmãs, dando a notícia da morte de Severino e de minha doença e que doaria meus filhos. Naquele mesmo dia, à tarde, Dona Lazinha veio buscar o nenê para o casal ver e voltou logo. Eles também querem um menino. Levou Severino, de 3 anos, o quarto filho, e não voltaram. No outro dia, assinei os papéis de adoção e Dona Lazinha me contou. Que sorte, Leonor! Os 2 ficarão juntos. O menino vai se chamar Eduardo e a menina Marília. O casal amou os 2 assim que os viu. Vão morar numa casa grande e terão de tudo. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não posso chorar. Recebi uma graça. Os 2 estão encaminhados. Não posso reclamar. Tenho de agradecer. E Deus me ajude que os outros também tenham um bom lar. Por que, mamãe? A senhora os deu? Filha, estou doente. É grave. Uma doença que não tem como sarar. Vai morrer como papai? Não irei vê-la mais? É isso, filha. E sendo assim, estamos providenciando um lar, outros pais para vocês. Não serei adotada, afirmou Isabel, séria. Por quê? Indaguei. Sou maior. As crianças daqui dizem que as pessoas preferem adotar crianças pequenas. Mas não se preocupe, mamãe. Creio mesmo que não quero ter outra mãe. Vou me lembrar sempre da senhora e amá-la. Fico aqui, gosto e tenho amiguinhas. Isabel distraiu-se, foi brincar e eu, ficando sozinha, chorei muito. Mas orei e a oração me acalmou. O médico me deu os remédios, tomei-os direito, mas piorei. Fui internada. Quando voltei ao orfanato, mais 2, os menores, foram adotados. Dias depois, vieram buscar o menino, o Claudionor. Abracei-o e fiquei olhando-o ir de mãos dadas com Dona Lozinha, que lhe dizia: Claudionor, você irá morar num sítio. Lá tem vacas, cavalos, é muito bonito. Que dor! Meu peito parecia que ia partir. Nenhuma dor se compara à da separação do ser que amamos. Minhas dores físicas ficaram pequenas diante da separação, mas orei com todo o meu sentimento. Deus, sei que nos ama e é por este amor que lhe peço, dê um bom lar, bons pais aos meus filhos. Multiplique minhas dores do corpo, não reclamo, mas me atenda, que sejam pessoas honestas e boas a adotá-los. Aquela noite ficamos no quarto, Isabel e eu. Dormimos abraçadas e ela me consolou. Ainda tem a mim, mamãe. Fui internada novamente e Isabel ficou no orfanato. Piorei e sentia próxima a minha partida. Não tinha medo, achava que a morte me traria alívio. Depois sentia, mais que sabia, que minha alma liberta do corpo ia viver noutro lugar e que Deus, Pai amoroso, ia permitir saber deles. Sofri muito e desencarnei tranquila.
Dona Mônica fez o que tinha prometido. No meu enterro, só o coveiro. Mas, para mim, não fez diferença. Dormi para acordar numa outra enfermaria, sem dores, sentindo-me bem. Percebi logo que havia desencarnado. Vieram à minha mente as conversas que tive com a diretora do orfanato. Bondosamente, ela havia me explicado o que acontece quando o corpo físico morre. Dei graças a Deus por estar entre pessoas boas e por ter sido ajudada. Tentei não dar trabalho e seguir as instruções recebidas. Recuperei-me rápido numa enfermaria do hospital de uma colônia no plano espiritual. Margarida, uma bondosa senhora que cuidava de nós internas, me esclareceu. Leonor, você já está recuperada. Logo vai ter alta e irá morar numa casinha junto com outras amigas. Ela não se recuperou depressa? Indagou uma companheira de quarto. É que Leonor não reclamou, não se apiedou de si mesma e com isso não deixou que a doença enraizasse em si. Assim sendo, seus reflexos no corpo perispiritual foram fracos, por isso recuperou-se rápido, explicou Margarida. É que pensei mais nos meus filhos, disse. Pensou mais nos outros que em si. É por sua dedicação que veio ter conosco logo que desencarnou. Encantei-me tanto que cheguei a chorar de emoção ao ver a casa que seria meu lar. Tornei-me amiga das moradoras, logo estava estudando, aprendendo a viver no plano espiritual e sendo útil. Após executar minha primeira tarefa, tive a felicidade de ver meus filhos por um aparelho que lembra a televisão dos encarnados. Todos estavam bem, somente os 2 mais velhos se lembravam de mim e tinham saudades. Nada lhes faltava, nem afeto. Dona Lazinha tornou-se protetora de Isabel, que era meiga e todos no orfanato gostavam dela. E sempre orava por eles, pedindo a Deus que os protegesse. Após vê-los, enxuguei as lágrimas, agradeci e pedi à atendente. Por favor, será que posso saber de Severino, meu esposo? Ele desencarnou primeiro que eu e não sei dele. A moça, atenciosa, foi consultar e voltou minutos depois. Leonor, houve um engano. Severino, seu esposo, não desencarnou. Está encarnado e... Engano? De quem foi o engano? Ou fui eu a ser enganada? Pensei. Vamos vê-lo. Aqui está. Severino estava bem, num lugar distante de onde nos deixou. Ele foi realmente procurar emprego, não encontrou o que pensava e não deu para mandar dinheiro. Um homem que foi com ele recebeu uma carta da esposa contando que eu e as crianças tínhamos ido para um orfanato. Ele pensou que o melhor seria que ficássemos lá e desaparecer de nossa vida. Foi embora para outra cidade e lá pediu para uma pessoa escrever para mim, falando de sua morte. Fez isso também porque estava de namoro com uma moça. Novamente viajou e ela foi com ele, e naquele momento em que sabia dele, ela estava grávida. Severina arrumou emprego e estava bem. Raramente pensava na família, que covardemente deixou. E quando fazia, imaginava-nos bem, vivendo da caridade de outros. Não fiquei magoada com ele. Perdoei e desejei que se tornasse bom pai para o filhinho que ia nascer.
3 anos se passaram. Meus filhos estavam bem nos lares que os acolheram e eu era grata àquelas pessoas bondosas que os tratavam como filhos. Cláudio Honor, que estava no sítio, era tratado com mais rigidez. Trabalhava bastante e estudava, mas ele gostava do campo. Isabel continuou no orfanato. Muitas vezes, quando eles, os novos pais de meus filhos, precisavam de auxílio, tive permissão para ir ajudá-los. Minha gratidão era infinita e tudo que podia fiz. Faço por estas pessoas que amaram filhos alheios como se fossem seus. Comecei a recordar minhas existências. Lembrar que fomos bons é agradável, mas temos sempre algo que nos entristece. Recordei tudo com tranquilidade. Minha última existência foi uma escolha. Ia deixar filhos pequenos e desencarnar por doença. Isto porque queria provar a mim mesma que por nada blasfemaria, como já fizera muito em outras encarnações. E fiz mais, não me queixei. Como é prazeroso ter nos posto à prova e ter saído vencedor. Ao falar em casa sobre isso, uma amiga comentou: Leonor pensava que sofresse somente para resgatar erros, pela reação. Não se esqueça do aprendizado. Todos nós temos como aprender pelo amor, mas quando recusamos, a bondade de Deus é infinita e temos outras oportunidades. Eu necessitava de caminhar para o progresso e por muitas vezes parei no caminho para lamentar. Era como um vício. Agora o venci. Sinto-me muito bem. Pedi para trabalhar no umbral. Leonor, um trabalhador na zona trevosa precisa de dedicação, perseverança e sabedoria. Necessita para isso aprender. Mas por que escolheu um umbral para trabalhar? Indagou o meu instrutor. É onde há mais necessitados, onde muitas vezes estão ou se sentem sozinhos, uns revoltados, outros iludidos achando-se bem, outros sofrendo. Queria ser útil e sei que lá falta quem auxilie. Você tem razão. Porque, Leonor, receber é fácil, doar é trabalhoso. Sorriu meu orientador, me dando permissão. Estava determinada, fiz um curso e me transferi para o posto de socorro Esperança, localizado no Umbral. Conclusão. Meus amores, a psicografia de hoje se encontra no livro Em Missão de Socorro, da Vera Lúcia Marinzac de Carvalho. E o espírito da Leonor traz, neste primeiro capítulo, da parte dela no livro, toda a vivência dela lá, a última encarnação, todo o sofrimento pelo qual passou, todas as dificuldades, E é interessante perceber o nível de evolução da pessoa, Às vezes a gente acha que reencarnar em situações de extrema dificuldade, de sobrevivência, é só resgate, É só porque a pessoa fez muita cagada lá nas vidas passadas e tem que resolver aqui na encarnação atual. Mas às vezes pode ser uma escolha, pode ser uma missão, aquilo que a pessoa escolhe, planeja a encarnação dela para se provar, para poder aprender certas coisas. E foi o caso da Leonor. Ela se preparou para vivenciar essa reencarnação com extrema dificuldade, com extremos sofrimentos, para ela poder desenvolver habilidades, de não se lamentar, de enfrentar as situações, de saber também ser grata, de trabalhar na gratidão, de trabalhar na firmeza, no centramento. Enfim, foi uma psicografia maravilhosa, muito emocionante, que faz a gente pensar nas nossas atitudes do dia a dia.
porque até eu, enquanto lia essa psicografia, já tinha lido ela antes, mas relendo agora, parei para pensar, nossa, eu ainda tenho que evoluir em muita coisa. Porque esse nível de não reclamar das coisas, esse nível de enfrentar sem se queixar, sem ficar se vitimizando, né? É, passando por todas essas situações de cabeça erguida, nossa, tem que estar realmente disciplinado, tem que realmente estar num nível espiritual mais alto, mais elevado, né? E tem que ser algo que realmente tem um sentido muito grande para a pessoa. Então me fez perceber que eu também ainda tenho muito que melhorar, principalmente no caso quando ela percebeu que o Severino, né, o marido dela, não tinha desencarnado. Eu fiquei imaginando que se fosse comigo, eu não ia ter reagido muito bem. Eu não teria perdoado tão facilmente. E é interessante ter essas perspectivas enquanto a gente faz as leituras, quando nós ouvimos os relatos psicografados, porque faz a gente perceber os pontos em nós que nós ainda temos que melhorar, os pontos em nós que a gente precisa moldar ainda. E não é fácil moldar isso, não é algo simples, mas é interessante ver que uma pessoa consegue, que uma pessoa conseguiu. E se uma pessoa conseguiu, a gente também consegue. Através de esforço, obviamente, através de presença, de determinação, de querer vivenciar aquilo, né? Aquilo que eu falei, quando aquele objetivo, aquela mudança faz sentido, não importa o que a gente tenha que fazer para concretizar aquilo, nós vamos fazer. E a história da Leonor trouxe isso. Então é muito interessante a gente olhar pelo ponto de perspectiva desse espírito para perceber coisas em nós que ainda precisam ser mudadas. E aqui eu não estou falando para você entrar numa comparação negativa, porque às vezes você pode pensar, eu passei por uma situação parecida, ou tal situação enquanto eu estava lendo, ouvindo, né, a psicografia, eu relembrei de algo que aconteceu comigo, e aí a gente entra num certo nível de comparação, tá? E tome muito cuidado com a comparação, porque a comparação ela pode nos ajudar e pode ser extremamente prejudicial, tá? Extremamente prejudicial por quê? Porque geralmente quando a gente se compara a alguém, a gente vai se comparar em dois sentidos. Primeiro sentido, ou uma pessoa que está num nível que nós queremos chegar, ou é uma pessoa que está num nível inferior ao nosso. Inferior assim, né? Em aspas. Que a gente já alcançou, já passou por aquela etapa. E aí surgem diversas situações problemáticas nisso. Quando nós estamos, nos comparamos a alguém, percebemos, não, eu já estou melhor que aquela pessoa nessa situação, pode surgir um, uma energia de superioridade. A gente pode se sentir superior, a gente pode se sentir mais elevado, mais evoluído, e aí o nosso ego se inflama e a gente passa a agir com soberba, com arrogância, com prepotência e diminui as pessoas. A humildade passa a ser deixado de lado. E quando nós nos comparamos com uma pessoa que está num nível superior, num nível que a gente quer chegar, tem o ponto negativo que às vezes a gente se sente inferiorizado, que aí a gente vai entrar numa lamentação, numa reclamação, numa negatividade, porque a gente se sente inferior, a gente pensa, ai, por que eu não consigo fazer isso? Ai, por que, que eu não chego nesse patamar? Por que, que comigo não acontece do mesmo jeito? E aí entra o lado negativo. Mas também tem um lado positivo. Quando nós temos o centramento, quando a gente tem a consciência um pouco mais expandida e aprendemos verdadeiramente a lidar com a comparação, quando nós nos colocamos nessas situações, o que é a melhor coisa a se fazer? Se eu estou diante de uma pessoa que se encontra num patamar que eu já passei, que eu já vivi, que eu já superei, eu tenho que agir com empatia, com humildade e saber que, ó, se você precisar de ajuda, eu já vivenciei isso, eu posso te ajudar se você precisar. Ou agir com empatia mesmo. Nossa, essa pessoa tá passando pela mesma coisa que eu passei há uns tempos atrás, né?
ou tá vivenciando um momento de dor. Eu já vivenciei um momento de dor, talvez não no mesmo sentido, mas em algum outro ponto, e aí a gente passa a agir com compaixão, a gente passa a agir com amor. Essa é a abordagem correta. E quando a gente entra num nível de comparação, a gente fica perto de uma pessoa que já alcançou um nível que nós ainda não alcançamos, mas queremos alcançar, nós temos que sempre olhar do ponto de perspectiva, não se sentindo inferiorizado, ficando triste, ficando revoltado porque comigo não aconteceu ainda, mas procurar entender, tá, o que que essa pessoa fez que eu não fiz? O que que essa pessoa aprendeu que eu ainda não aprendi? O que que eu preciso ainda desenvolver para chegar nesse patamar? E muitas vezes é a maneira, a perspectiva com qual a gente olha para as situações. Porque duas situações que eu falei, né, de comparação, você pode tirar os dois lados da moeda. Você pode olhar para uma situação de comparação e tirar algo ruim, como tirar algo bom daquela situação. Então, muitas vezes é uma questão de escolher qual perspectiva a gente vai focar. Porque se a gente quiser focar só no lado ruim das coisas, só na inferioridade, só na soberba, na arrogância, é só isso que vai aparecer pra gente. É só isso que a gente vai enxergar e vai colher no futuro. Pessoas sendo arrogantes, soberbas e prepotentes com a gente, ou a gente se sentindo inferior. Agora, se a gente escolhe olhar pelo outro lado, pela outra perspectiva, só vem aprendizado, só vem benefícios, porque a gente vai construindo dentro de nós valores morais, convicções muito mais alinhadas com o divino, com as coisas elevadas em vibração, com a espiritualidade superior. Só que para isso a gente vai ser testado, a gente vai ser colocado à prova. Vão vir situações na nossa vida em que vai acontecer alguma comparação ou qualquer outra coisa, né? Como no caso da Leonor, veio a doença para testar ela, como que ela ia reagir, o que que ela ia fazer. Então, as situações às vezes vão acontecer para testar a gente, porque se nós estamos querendo aprender algo, se nós estamos querendo desenvolver algo, a gente vai ter que provar que a gente consegue fazer aquilo. A gente vai ter que provar que não, eu tô apto para receber isso. Não, eu tô apto para passar por essa prova, por essa lição. E perceba um detalhe importante da psicografia da Leonor. Ela sentia as coisas. Ela se sentiu desanimada, ela se sentiu com ciúmes, né? Quando as pessoas foram lá adotar os filhos dela, ela sentiu dor, ela sentiu sofrimento, ela chorou porque ela tinha que tomar aquelas decisões. Percebam que não é não sentir. Às vezes a gente acha que para passar pelas situações aqui da vida a gente não pode sentir nada. Tem que ser aquela pessoa zen, perfeita em todos os aspectos. E é muito interessante quando a gente pega psicografias assim, percebe esse ponto, percebe que a pessoa sentiu, que a pessoa viveu, que ela sentiu emoções negativas, que vieram momentos de dificuldade, que ela se revoltou, que ela queria assim fazer diferente, que ela não queria aceitar, mas aí é que tá. O sentimento veio, mas a atitude no final foi a correta. A atitude no final foi a que ia trazer a expansão, que ia trazer a evolução. Então, na sua vida, você que está aí ouvindo essa psicografia, saiba que não é não sentir as coisas, que não é não viver os momentos ruins, que não é quando uma situação tá ali tudo ruim, no caos ao seu redor, que você não vai se revoltar, que você não vai ficar estressado, que você não vai ficar com raiva, ou desanimado, ou triste. Mas o que você vai escolher fazer perante isso? O sentimento pode estar ali. Só que aí, todas as vezes que nós temos essas situações, esses sentimentos vindo à tona, a gente tem escolha, tá? Eu vou ceder para uma reação negativa, chutando o pau da barraca, mandando todo mundo se lascar e não querendo fazer mais nada, e se afogando numa revolta ou em vícios, enfim. Ou a gente vai escolher entender, aceitar, tá, eu tô vivendo isso, eu tô sentindo isso, mas apesar do que eu estou sentindo, eu sei com racionalidade que eu preciso tomar tal atitude para lidar com a situação.
E é isso que faz a diferença, não é não sentir, mas o que você vai fazer perante o sentimento. Tem muitas pessoas que querem abolir as emoções, que querem não sentir nada, né? Eu até não posso falar para vocês que nunca tenha pensado nisso, ai, não sentir nada é melhor do que sentir tudo. Só que hoje eu já tenho uma visão diferente, porque se a gente não sente nada, a gente vira um ser vazio, uma casca sem alma. Porque os sentimentos, eles são o combustível da nossa alma e são também a maneira da gente perceber como as coisas estão ao nosso redor. Se os sentimentos não existissem, a gente não saberia diferenciar o que é bom, o que é ruim, o que a gente precisa mudar, o que não precisa mudar, o que está fluindo legal. Então, não se aborreçam com os seus sentimentos, não queiram que os seus sentimentos parem de existir ou que você só tenha que sentir coisas boas, né? A gente também tem a falsa ilusão de que, para eu ser uma pessoa evoluída, para eu ser uma pessoa de bem, eu só tenho que sentir coisas boas. Eu só tenho que sentir paz, harmonia. Calma, gente. Eu acho que isso é um nível de entendimento, né? Entender essas questões que talvez nós não estejamos preparados ainda. Mas no momento atual, saiba que tá tudo bem você sentir raiva, tá tudo bem se você tiver um momento que você se revoltar, que você ficar triste, que você ficar desanimado, estressado. Mas não é se permitir viver somente aquele momento, mas entender aquele sentimento e escolher, apesar do sentimento, fazer algo construtivo, fazer algo, apesar do sentimento, que vai trazer alguma expansão, alguma solução, alguma diferença naquela situação, tá? E isso muitas vezes exige um autocontrole, uma autoobservação, um autoconhecimento muito grande. E é para isso que estudar a espiritualidade é tão importante. É por isso que a gente ter conhecimento espiritual, que a gente se desenvolver como pessoa na moral, nas nossas virtudes é necessário. É por isso que a gente tem sim que procurar ter o autoconhecimento, entender as nossas crenças, entender as nossas tendências, entender o que a gente tem de qualidade, o que nós temos de defeitos, o que funciona pra gente, o que não funciona, tá? Porque parem de colocar a ideia na cabeça de vocês que tudo que tem no mundo você tem que saber se encaixar ali. O mundo é muito vasto, o mundo tem tanta coisa, tá? Que às vezes você não vai se encaixar em tudo, nem tudo vai fazer sentido para você, para o seu momento atual, para a tua encarnação atual, para o que você veio fazer nessa encarnação, tá? E tá tudo bem. Você não precisa se encaixar em tudo, desde que você encontre o que verdadeiramente faz sentido para você e o que fizer sentido você fazer bem feito. Você procurar se aprofundar naquilo e entender certas coisas, tá? A gente não dá para ter um Einstein que seja o Pablo Picasso ao mesmo tempo. São situações diferentes. O Picasso ele era ótimo porque ele se dedicou naquilo. O Einstein era ótimo porque ele se dedicou àquilo. E você é ótimo em alguma coisa também. Assim como eu sou ótima em alguma coisa também. E muitas vezes a gente vai ter que encontrar no que nós somos bons ou no que e aqui eu não tô falando só de profissão, tá? Eu tô falando de vivências, de experiências que fazem sentido pra gente, né? Aqui a gente ainda tem que se identificar com rótulos, aqui a gente ainda vai ter que encontrar a nossa tribo. Talvez chegue um momento da nossa evolução, principalmente quando a transição planetária acontecer, que talvez a gente não tenha que ficar mais encontrando tribos, se identificando com rótulos. Mas atualmente ainda é assim que as coisas funcionam. Então, dentro das possibilidades que a gente vivencia aqui, a gente tem que tentar dar o nosso melhor, tentando ser boas pessoas, tentando fazer o bem. Tá bom, meus amores? Espero de coração que essa psicografia tenha ajudado vocês, tenha feito vocês refletirem. Se você se interessou pelos tratamentos espirituais, aqui embaixo na legenda ou no comentário fixado tem um link para entrar em contato comigo no WhatsApp, para nós estarmos conversando sobre o seu caso, sobre o que faz sentido para você. E se você gostou do método de jornada de autocura, aqui embaixo na legenda, no comentário fixado, também vai ter o link
para você adquirir o método Jornada de Autocura, tá bom? Um beijo, meus amores, e nos vemos no próximo vídeo.